da minha história, né? E o que eu posso contribuir mais, acredito que seja na maternidade atípica. Como vocês podem ver, sou eu e minhas duas crias ali naquela foto, né? E uma delas é atípica. Então a gente vai falar um pouquinho mais, que está presente aqui também, a minha cria Carolina falou, quero ver minha mãe hoje. Eu falei, então bora com a gente. Então hoje a gente vai acabar falando um pouquinho mais, aprofundando com vocês sobre maternidade, mas um foco na maternidade atípica. Pode passar? Só vou me apresentar rápido, tá? Eu sou a Priscila Pinha, tô fazendo 48 anos, eu sou casada com o Nivaldo, que também está me acompanhando aqui hoje, vejo pais aqui, não esperava, então que legal. Que legal que legal ver pais aqui e é uma grata surpresa, porque a paternidade e a maternidade elas estão grudadas ali, né? E principalmente quando a gente for falar da atipicidade. Sou mãe do Cauê, o Cauê tem 14 anos, ele já não me acompanha mais. Não quer ver mais, já quer ficar lá sozinho. E mãe da Carolina, a Carolina tem 8 anos e tem síndrome de Down. Eu vou falar um pouquinho rápido, só para vocês saberem, eu sou engenheira mecânica, fiz pós em marketing, atuei 20 anos aí em grandes empresas, morei fora do país, mas de repente a minha vida deu uma sacudida, assim como aquela linha que vocês veem ali. E eu tracei outros rumos, a vida pede que a gente busque novos caminhos. Hoje eu sou pedagoga, neuropsicopedagoga, eu também faço faculdade de terapia ocupacional. Eu sou mãe acolhedora num projeto que chama Laços, que é do Instituto uma ONG Serendipidade de São Paulo. Eu acolho mães que acabaram de receber a notícia que o filho tem a síndrome de Down, então para poder fazer esse suporte para essas mães. E eu também idealizei e fundei o Instituto Eu Incluo, que é uma ONG que a gente tem aqui, que luta em prol da inclusão social de pessoas com deficiência. Então esse é um pouquinho da minha história, né? Mas hoje a gente não vai falar de nada disso, hoje a gente vai falar de uma mãe. E a maternidade ela entra na minha vida, pode passar, com aquele carinha que vocês vão ver. Com aquele carinha. Naquele momento eu descobri o que era ser mãe. Nasceu o Cauê. Cauê tá tenso ali, a foto não tá muito clara pra vocês, ele tá tenso e eu tô mais tensa ainda. Para vocês terem noção, a partir do momento que me deram aquele bebê no colo, mas que ele residiu 9 meses na minha barriga, me deram aquele bebê no colo, me colocaram na maca, eu só virava e vomitava. A maternidade é algo muito louco mesmo, porque você se transforma, né? Ali fisicamente, você olha para aquele bebê e vê a sua responsabilidade, você vê futuro, muita ansiedade. E foi tanta ansiedade que eu falei, não sei falar com vocês o que é maternidade. Então eu joguei no Google e aí a gente pode ler juntos como o Google resume maternidade. E ele fala que a maternidade é um momento de grande transformação na vida de mulher, que exige uma série de ajustamentos fisiológicos, emocionais e comportamentais. Gente, isso é muito sério. A gente não vai ser mais a mesma coisa. Independente se nasce da nossa barriga ou se ela vem por outro meio, não tem como. Existe uma criança ali que depende de você. E você, nesse exato momento, pode passar, veste essa camisa. Mãe. Você vira mãe. E esse é o seu novo status. Ou pai. Eu não trouxe aqui nada focado nos pais, mas pais, vocês também ganham essas camisas. Então, vamos lá. E aí a gente vai seguindo para a minha segunda maternidade. A minha segunda maternidade, ela veio 5 anos depois da primeira. Eu tive o primeiro e logo queria um segundo filho. Mas eu acho que a gente vai sempre postergando e por ironias do destino, essa maternidade não foi vir. Até o momento que eu falei, cara, não quero mais. Né? Isso já tinha passado 5 anos, eu falei, já tô velha, não é mais pra mim. Né? A gente também tem essa questão de idade, que a gente acha que a mãe tem que ser jovem. E a maternidade eu acho que rejuvenesce muito a gente, dá essa energia. Mas fiquei ali naquela fila
dessa segunda maternidade por um tempo, e quando eu desisti, falei não era mais pra mim, veio Carolina. No dia 21 de 5 de 2015 nasce essa menininha. Diferente da primeira foto, né, a Carolina olha muito pro meu olho. E junto com ela vem uma notícia. Sua filha tem síndrome de Down. Ninguém está preparado para esse momento. E se eu me emocionar, vocês me seguram, hein? Ninguém está preparado para esse momento. A gente não se prepara. A gente não escolhe ter um filho com deficiência. Né? E eu acho que racionalmente, se a gente fosse parar, se Deus tivesse, sei lá, se o universo, não sei, né? Se alguém tivesse chegado para mim e falar, então, você vai ser mãe e você vai escolher que a sua filha tem ou não deficiência. E eu falar, não, se eu puder escolher, eu vou escolher que ela venha sem. A gente não está preparado, porque a gente não tem nada de informação. Então, o meu mundo caiu. Eu fiquei sem chão, não sabia o que vinha por ali. Mas uma coisa era muito certa, que era o olhar da Carolina para mim, e que segue até hoje. Esse olhar de, vai ficar, tudo bem. Eu acho que se vocês verem essa foto, ela está muito mais forte, segura e serena para tudo que vai vir para a vida dela do que eu. E eu gosto muito dessa foto porque me passa isso. Então, nossos filhos também vêm muito preparados para tudo que eles vão ter que viver. Né? E até pensando que a gente já fala com pessoas que vão entrar para uma adoção, que não sabe de onde vem, como vem, né? E vocês vão receber uma ligação, né? Então, tenham sempre a segurança que os nossos filhos estão preparados para aquilo. A gente, muitas vezes, é que está sem informação nenhuma e muito vulnerável, que foi o que aconteceu nesse dia. Então, o primeiro dia, meu chão caiu, não sabia o que fazer. E aí, logo na sequência, se você apertar de novo, vem cardiopatia congênita. No dia seguinte, onde eu estava ali, vivenciando aquele primeiro momento, porque também você já passa ali no hospital um momento que você descobre o quão a sociedade não está preparada e transforma até uma situação meio de preconceito. Nenhum médico, nenhum enfermeiro, ninguém que passava pelo nosso quarto estava preparado para falar com a gente sobre o assunto. Eu tinha um bebê no meu colo, eu não sabia o que fazer com aquele bebê, eu não tinha informação nenhuma, eu pensava só que a minha vida ia acabar, que a minha filha não ia ter vida, tudo que eu tinha sonhado tinha morrido naquele momento. E ninguém conseguia me dar uma informação de, não, tudo vai ficar bem. E no dia seguinte, em toda essa vulnerabilidade, vem alguém e me fala, sua filha tem cardiopatia e ela é grave, e a cardiopatia da Carol era grave, ela tinha 3 cardiopatias, ela precisa ir para uma cirurgia até 6 meses de vida. Então, eu brinco também que quando veio esse segundo momento, que a gente também não escolheu, que ele aconteceu, que veio, né, como esse grande cenário, a gente olhou e falou assim, tá, eu só quero meu filho vivo. A gente só quer nosso filho vivo. A gente só quer trocar essa energia. Então, aí, muita gente me pergunta como né, esse momento, como foi toda essa intensidade. E eu sempre, hoje, olhando de fora, eu falo que essa maternidade atípica, ela é algo que a gente não escolhe. E eu sempre gosto de fazer uma metáfora, que até usando como base um texto, que a maternidade é uma viagem. E às vezes a gente quer escolher o destino dessa viagem. Eu, por exemplo, vamos pensar aí que a gente gostasse muito e tivesse o grande sonho de ir para a Itália. A gente passa a vida inteira sonhando. Eu sonhei muito com uma filha mulher. Desde pequena, eu desenhava o rostinho da minha filha. Eu queria muito. Eu fiquei até um pouco decepcionada quando eu tive um filho homem, né? Mas quando veio a mulher, aquela gravidez foi super intensa, porque eu queria essa mulher. E eu desejei muito, como se eu desejasse muito ir para a Itália. Então eu só pensava que eu ia para o Coliseu, que eu ia para Veneza, né? Então esse era o plano de viagem. Aí, vamos viajar para a Itália. Anos, estudei italiano, como se eu tivesse estudado italiano, né? Queria ir para o sul, costa, pegar um cruzeiro, de repente, para a ilha de Capri. Então era todo esse meu plano. Até que um dia eu consegui ir para essa viagem. Comprei a viagem, estou falando italiano, vou gastar meu italiano e vou viajar. Embarquei na maternidade. Estou grávida, ou assumi aí, eu recebi essa informação. E eu vou para minha maternidade.
Faço a mala para esse tipo de passeio, calor, subo no avião, embarco, tenho mapa, já fiz roteiro, sei tudo, estudei italiano, eu sei tudo sobre maternidade, no caso, sobre a minha viagem, eu estudei italiano, eu tenho mapas, tenho a rota, sei o que eu vou fazer cada dia, para que cidade que eu vou, né, tô dominando o assunto. E aí, embarquei no avião, boa, relaxa, dorme, dia seguinte acorda e estamos aterrissando. E a aeromoça fala, acabamos de chegar, bem-vindos à Holanda. E você fala, o quê? Holanda? Não é isso que eu planejei. Como coisa que a gente conseguisse planejar. Não é isso que eu planejei. Não, eu não vou descer aqui. Eu não quero esse tipo de maternidade. Eu não quero descer na Holanda. Não é isso. Eu não sei falar holandês. Eu não sei o que tem que fazer na Holanda. E eu não sei. Simplesmente eu não quero enfrentar essa nova situação. Então a gente está fazendo aqui um paralelo com esse momento, né? A gente acha que controla, a gente acha que dá para ser tudo como a gente quer, mas a gente chegou na Holanda. E aí devagarinho você vai caindo a ficha que, entendendo que essa é a sua realidade, você tem que descer a escada daquele avião e entender o que tem na Holanda. De repente a idioma é horrível, você fala, eu não consigo entender uma palavra do que eles falam, eu não queria conhecer esse tipo de pessoa. Eu queria um lugar caloroso, né? Eu queria conhecer pessoas diferentes, mas você se depara com um campo desse lindo de tulipas e fala, não é tão feio assim, parece que não é tão escuro. A gente tem aqui na Holanda tem moinho, você já começa a criar um sentimento de pertencimento nessa nova vida e devagarinho você vai entendendo que a maternidade, né, que essa nova criança que chegou e que essa nova maternidade é como se fosse a Holanda. Tem muitas coisas para ser explorada, ela só não é aquilo que você planejou. E aquilo que 90 e poucos por cento das suas amigas, ou 99% das suas amigas vão te contar sobre maternidade. Porque as suas amigas vão continuar viajando para a Itália. Ou as pessoas que você conhece que vão falar de maternidade. E a sua viagem, ela é para a Holanda. E ela traz coisas diferentes por ser a Holanda. Então, essa é um pouquinho da metáfora que eu uso para falar. Às vezes a gente espera algo, planeja algo, quer algo, mas a partir do momento que a gente aceita a diferença, o novo, aí, e se abre, a gente começa a ver que um campo de tulipa é lindo. A gente consegue se divertir, pegar uma bicicleta e andar nos canais da Holanda e falar, não preciso mais da gôndola da Itália, de Veneza. Então é um pouco disso que eu queria usar para fazer essa metáfora aqui com vocês. Vocês que, né, só um primeiro momento, mas só para começar a abrir, né, tipo, é isso, a gente não precisa ser só o que a gente quer, do jeito que a gente quer, existe mais que a gente ainda muitas vezes não conhece. E aí, o que no primeiro momento era Carol, no meu colo, bebê, onde basicamente eu não conseguia ver Carol, eu sabia duas coisas, síndrome de Down e cardiopatia, porque é essas duas informações que vêm para você. O que eu vou fazer? Tem síndrome de Down. Então você olha a deficiência como gigante, assim como quando me mandaram descer no aeroporto e eu olhava, não quero ir para a Holanda, né? A Holanda não é o lugar que eu quero. Então eu só olhava e sabia a deficiência. Então a gente tem essa questão de olhar a deficiência como algo muito grande. A cardiopatia então era gigantesca. E depois, conforme a gente foi vivenciando essa maternidade, conforme a gente vai encaixando, a gente começa a olhar, a gente está falando de alguns pontos. E a gente começa a olhar, são algumas características e alguns detalhes. Então, no caso da síndrome de Down, no caso de Carol, que é minha filha, né, e tem ali na frase que ela está segurando, enxergue no inteiro. Porque geralmente quando a gente vê a pessoa com deficiência, a gente olha a deficiência gigante, a gente tem medo dela. Tudo que a gente tem medo é grande demais pra gente, porque a gente não sabe lidar com aquilo. Mas a partir do momento que você começa a lidar com a deficiência, você fala, não, tá aqui, é um detalhe, é isso, e viram bullets. E bullets é fácil da gente controlar e da gente gerenciar no nosso dia a dia e de como a gente vai administrar. Então a gente olha e fala, tá, a síndrome de Down traz olhinhos puxadinhos, traz o narizinho mais achatadinho, ela traz orelhinhas que são localizadas mais para baixo, uma linha única na palma da mão,
São algumas características físicas que geralmente são mais baixinhos. E traz também algumas características, como é uma condição genética, traz também algumas características relacionadas à saúde, que é aí onde tem algum desafio e um cuidado maior pra gente focar. Que não era tudo problema de saúde, que não era tudo questão de saúde, a gente tinha alguns detalhes só pra gente olhar. Então aí a gente descobre que tem hipotonia e a gente fala, tá, como trata a hipotonia? A hipotonia a gente vai fazer fisioterapia. Então, vamos fazer fisioterapia na Carol para que ela fortaleça a musculatura e ela ande e acelere o desenvolvimento dela. Ah, é só isso? Calma, vai ser... Tem mais alguma coisa, a gente tem a cardiopatia. A cardiopatia, fizemos a questão da cardiopatia. Aproximadamente 50% das crianças com síndrome de Down são cardiopatas. Cardiopatia, graças a Deus, hoje ela é corrigida, detectada muito cedo, corrigida, e era uma grande dificuldade para as pessoas com síndrome de Down há anos atrás. Mas hoje a gente consegue controlar muito bem isso com as técnicas que a gente tem aí, né, de saúde. Também tem uma questão de obesidade, tem hipotireoidismo, sim. Ah, então Carol tem hipotireoidismo, ela toma medicação de hipotireoidismo, mas isso também é uma pessoa que é típica, tem essas questões, né? A gente não tá dizendo que tá ali. É que só tem um pouco mais de cuidado e atenção pra gente estar olhando e monitorando esses pontos. Então o que era gritante começou a ficar menor. Tá bom, até aí eu tô conseguindo te mostrar. Fizemos uma cirurgia cardíaca, foi muito complicado, daqui a pouco eu falo mais disso pra vocês. É muito complicado, tem isso, ninguém gosta disso, mas agora a gente controla. Baixa imunidade, sim, a pessoa com deficiência, com síndrome de Down e muitas pessoas com deficiência ou algum transtorno tem uma imunidade diferenciada, porque é uma questão genética também. Então, fica doente, né? Mais fácil, a gente vai ter que cuidar. Tem comprometimento intelectual? Sim. Então ela vai aprender de forma mais lenta, então a gente vai ter que colocar mais atenção no desenvolvimento dela, para que ela possa ter esse desenvolvimento, né, mais próximo do que a gente está acostumado da pessoa típica, né, da pessoa que tem aí 90% da população. Né? E a apraxia da fala. Então ela tem mais dificuldade para falar por causa dessa programação para fala. Mas aí a gente tem profissionais que podem nos ajudar. Então, a gente trabalha com fono e tudo isso vai desenvolvendo. E aí o que era gigante passou a algo que a gente consegue controlar e vem a fase boa, porque a gente desfruta toda essa criança, toda essa vida que chegou pra gente, né? E a gente consegue desfrutar isso muito mais, porque é uma vida, é um ser com muitas possibilidades. E aquela deficiência a gente vai administrando. E aí a gente fala, então, a gente foi falando de mãe atípica, o que é, né? Como que significa esse termo, né, essa expressão mãe atípica? Então, o termo de maternidade atípica se refere aí à mãe cuja filhos são pessoas que têm a deficiência, ou alguma síndrome de Rara, ou TEA, né? E que apresentam necessidades diferenciadas. Então, os nossos filhos, né, apresentam necessidades diferenciadas. Essa mãe, né, vai precisar atuar de uma forma mais ativa para o desenvolvimento dessa criança. Então, quando vocês estiverem pensando, né, em algum momento, ou surgir para vocês, eu sei que tem a questão na hora de escolha, né, de possibilidades dessa adoção. Sim, né, tem que passar na cabeça de vocês que a submeter um filho com deficiência tem uma demanda diferenciada, porque você vai ter que cuidar dessas tratativas que a gente comentou ali, né? Então, mas mãe é mãe. Então, também tem muita mãe que fala assim, eu sou mãe é mãe. Eu tenho 2 filhos também, sou mãe típica e atípica ali, mãe é mãe. E por que chamar de mãe atípica? E por que a gente busca esse lado? Para justamente explicar essas demandas que a gente está falando aqui. Então, essa mãe atípica, ela vai passar a conhecer muitos médicos, muitos profissionais da saúde que qualquer outra mãe não conhece. Eu, na minha maternidade do Cauê, nem sabia o que era pediatra direito. Levava no plantão ali e resolve.
né? Com Carol, eu tenho um pediatra. A gente se preocupa com isso, porque a gente tem controles de rotina para fazer. Então você tem uma frequência, você vira amiga do seu pediatra. Literalmente, porque o seu pediatra também se envolve com a sua história. Então você ganha, o teu ciclo de amizade também vai ficando maior, viu? Você conhece terapeutas, físio, fono, terapeuta ocupacional, neuro. Você vai conhecendo muitas pessoas, tá ali, enfermeiros, profissionais de educação. O professor tá ali, você tá sempre fazendo um trabalho sistêmico para que esse seu filho tenha um desenvolvimento. E você não é sozinho. Você conta com toda essa rede de apoio. Professores na escola, para que ele possa ter esse desenvolvimento, ter uma inclusão social viva muito bem dentro da escola. E tudo isso é possível quando a gente tem toda essa força aí junto com a gente. Assistente social, então você vai precisar de algum suporte maior para esse seu filho. Às vezes está com alguma questão na escola, você precisa ter esse contato. Então você vira amigo de assistentes sociais. Você vira amigo de advogado, né? Então vocês estão aqui, vocês viram amigo de advogado, você precisa saber de lei. Não é uma questão assim... Eu nem queria saber de lei. Se perguntasse pra mim quando eu só tinha o Cauê lei, eu falava, o que não é lei? Não, eu tenho que entender a lei brasileira da inclusão. Eu preciso entender quais são os direitos. Sim, tem uma carga diferenciada de você ser mãe atípica, mas você também tem seus direitos. E você vai querer saber quais são e como utilizar. Então você vira muito próximo de todas essas áreas. E também se aproxima de ONGs, de entidades, de todo mundo que luta pela causa, né, da inclusão ou da pessoa com deficiência. Então é esse esforço, muitas vezes materno. O pai está sempre junto, gente, né? É super bom ver vocês aqui, mas a mãe, ela acaba se envolvendo muito mais neste lado. E é um esforço materno gigante para garantir condições de vida, independência e acessibilidade que aproximem seus filhos da pessoa típica. E o que a gente quer? A gente quer aproximar? Não. A gente quer eles se socializando, se sentindo pertencentes à sociedade, se desenvolvendo, tendo plenitude. Até porque tem uma grande frase. A mãe também um dia vai. E a gente precisa preparar os nossos filhos. Esse é um grande peso da mãe atípica. E ela luta, faz tudo isso justamente porque ela sabe que ela não vai estar aqui. E ela tem que dar a melhor carga de condição social para esse filho, para que ele possa se desenvolver e viver bem em plenitude na vida adulta. Quando ela não tiver. Às vezes a gente fala na vida adulta, né? Como se fosse... como se a gente pudesse controlar, que a gente só vai morrer depois que o filho crescesse, né? Mas sim, então essa luta, e aí a gente veste uma nova camiseta aqui. Eu falei da camiseta da mãe, mas a camiseta da mãe atípica, ela já entra como a primeira palavra: lute como uma mãe atípica. Sim, mãe atípica, ela é ativista, por natureza. Ela vive essa causa. Infelizmente, a gente não vive num país, e não temos esse momento, onde todo mundo entendeu que o normal, o perfeito, o mundo real que a gente vive, ele é plural e ele é diverso. E todos nós somos feitos de muitas diferenças. Cada um é único, né? Então, assim, como Carol é única, como o seu filho é único, o João é único. Então, cada um é único. A Helena, o Cauê, a Carol, cada um tem o seu jeito. E assim como nós mesmos somos treinados a nem identificarmos as nossas diferenças, a gente nem muitas vezes se aceita. Porque a gente é colocado dentro de uma linha de produção e fala assim, tem que ser assim. Tal, e vai. Tal. Tudo que é diferente, a gente vai meio que excluir. E aí chega a mãe atípica, veste essa dita de camiseta e fala, não, meu filho pertence. A gente está aqui. E graças a Deus a gente tem um movimento muito bonito acontecendo em prol da inclusão, em prol das pessoas com deficiência. Essa bandeira está criando muito mais espaço e a sociedade está abrindo cada vez mais a cabeça, principalmente após 2015, que veio a Lei Brasileira da Inclusão, onde as crianças foram para a escola, deixaram de ser excluídas e segregadas e eu acredito que muitos de nós aqui não tivemos a oportunidade de conviver com as diferenças, com as pessoas com deficiência. Então, quando nasce Carol, eu só olhei para assim, minha filha vai para pai e vai ficar lá guardada. Porque era a informação que eu tinha. Eu fiquei com medo, muito medo.
Chorei muito. Mas era a informação que eu tinha. A partir do momento que eu comecei a ver referências, não, ela pode muita coisa. Foi essa luta que eu fui ter. Como faz para que ela possa se desenvolver? Quais são os meus amigos médicos, terapeutas? Como que a gente vai buscar isso na escola, com ferramentas? E sim, tem uma carga adicional. E por isso que a gente ganha esse título aí de mãe atípica, porque a gente desenvolve. A gente está falando aqui de várias coisas assim que são mais pesadas, né? Depois a gente fala de muita coisa boa, que tem muitas, tá? E eu vou dar uma pausa, que acho que eu não falei muito, pra gente assistir um videozinho que, na minha opinião, é um vídeo que resume muito a maternidade atípica. Eu queria muito compartilhar com vocês. Basicamente, esse vídeo fala muito de tudo isso que eu falei, mas com uma forma mais visual. Depois a gente manda então para vocês. Ele traz essa forma visual para contar tudo isso que eu vim contando para vocês. Na chegada do filho, de todos os desafios, tem uma frase que me impacta muito, que à noite, no calor da noite, muitas vezes você está sozinha. E tudo que você queria era o simples, né? Porque tá tudo muito pesado. E as suas amigas estão no grupo do WhatsApp, vou falar do meu jeito, né? Não do jeito lá. Falando sobre qual é a melhor receita de cobertura de bolo de cenoura. E você está ali, entre vários artigos, buscando como encontrar uma melhor solução para aquela dificuldade que o seu filho está tendo. Né? Isso fala de várias questões, de todas essas dificuldades, mas é muito mais legal aqui no vídeo. E também fala do poder materno que a gente tem, do quanto é transformador. Ele traz exatamente de uma forma muito clara todas essas dificuldades, todas essas dores, mas também todas as delícias. Porque a maternidade típica ela é muito intensa. E você começa a olhar profundamente, né, o quão você está fazendo parte desse mundo maior e você olha o mundo de uma forma super diferente. Mas eu vou nem ficar falando coisas, depois vocês olham lá, deixa eu terminar. Ela fala sobre a maternidade atípica, sobre todas as dores e delícias da maternidade atípica, mas ela fala com um texto lindo, não que eu não sei falar o texto lindo que ela fala. Falei um pouco de tudo que eu vivi, falei de várias coisas que são as dificuldades, mas também vou falar muito que eu aprendi, né? Eu acho que a maternidade é uma coisa, principalmente a gente vê essa coisa de dois, né? Mãe e filho, essa troca. O filho ensina muito. Né? Assim como desde a primeira foto, Carol parecia que já estava ali me dando força na minha grande vulnerabilidade. Eu aprendi demais com ela. Demais com ela. E não troco tudo que eu aprendi com ela por nada, porque é muito ensinamento. A primeira coisa que eu aprendi é que o mundo é plural, todos somos únicos e que a gente já precisa parar, né, de ver bolhas e espaços. Eu fiquei chocada quando tive Carol e passei a conviver com a síndrome de Down. Em todo lugar que eu ia, eu começava a ver pessoas com síndrome de Down. E eu falava, gente, mas o que está acontecendo? Né? Como que eu vivi esse mundo todo, 40 anos da minha vida, e não vi pessoas com síndrome de Down, e agora estão elas em todos os lugares. E aí o nosso cérebro, ele vai programando a gente para ver só o que pra gente é perfeito. O que precisa e o que pra gente é bom. Qualquer coisa que possa. Você quer trocar o carro, você só vê que Então a gente é programada para isso. Então ver a deficiência aí foi um choque para mim. Eu falei, cara, eu não queria ver a deficiência, ela estava escancarada na minha cara. E eu não queria ver a deficiência. Então é muito poderoso a gente começar a olhar a humanidade de uma forma diferente. Né? E a gente também aprende o quanto a gente vive no automático. E as coisas vão acontecendo e vai indo, e a gente não celebra pequenas coisas. E o que eu mais aprendi com Carol foi isso. Qualquer conquista tem que ser celebrada. Porque vem tudo muito fácil. Principalmente, por exemplo, com o Cauê, eu consigo muito comparar, né? Porque teve Cauê e depois teve Carol. Então, o Cauê andou, legal, tal. Carol demorou 2 anos para andar. Foram sessões, inúmeras sessões de fisioterapia para que ela pudesse fortalecer as pernas e andar. Então, a Carol, a gente celebrou, Carol sentou. Carol
ajoelhou, Carol engatinhou. Mas é uma grande celebração, porque todo esse processo era muito difícil. Então a gente começa a olhar para a vida não só como automático e celebrar. Então são coisas que a maternidade atípica também nos dá e nos transforma. Acolhimento. Carol me transformou numa pessoa que, se você perguntasse para mim há 4 anos atrás que eu ia estar nesse lugar falando com vocês sobre isso, eu nunca ia falar que eu ia estar aqui. Eu era uma pessoa completamente diferente. Eu nunca nem me acolhi. Para esse processo de aceitação de Carol, eu precisei acolhê-la. Acolher ela, acolher o preconceito, acolher o outro, as dificuldades do outro. E em um determinado momento, eu descobri que eu estava aprendendo a me acolher. Então, a gente entra numa maternidade atípica, achando que a gente vai doar, que a gente é mãe poderosa. E olha o tanto de coisa que... esse acolhimento, para mim, é muito poderoso, porque me transformou como ser humano, me transformou em relação comigo mesmo. Então, é muito poderosa a maternidade atípica. Tem todo aquele lado mais difícil, mas também tem muita coisa boa. A gente aprende que não tem controle, e isso é uma rotina básica desde a hora que nasceu. Eu fiz todos os exames, estava tudo certo, 9 meses. E a gente não tem controle, né? E entre outras coisas que aconteceram na nossa vida, a gente não consegue controlar e não tem esse poder. E isso faz com que a gente viva a vida com muito mais intensidade. Então, todas essas coisas que vão acontecendo, esses questionamentos, você passa a viver a vida de uma forma muito diferente. Seus valores se transformam, coisas muito complicadas se transformam em coisas até mais simples. E você vive muito mais isso. A gente passa a olhar o outro por inteiro. Eu acho que a gente tem, a sociedade tem essa visão de estar tudo no mesmo rótulo, no mesmo caminho. E a gente começa a olhar as pessoas com um olhar de... todo mundo tem uma diferença, acolhe a diferença do outro, entende a diferença do outro, dá espaço para a diferença do outro. A gente aprende a ter paciência. Eu era uma pessoa que eu não conseguia ficar... não tinha paciência, não existia essa palavra no meu vocabulário. E eu era grossa a ponto de falar isso. Não existe essa palavra no meu vocabulário. Para a Carol poder aprender, eu tive que ter muita paciência. Né? Então ela trouxe esse objetivo para mim, que não tem curso no mundo, não tem MBA, não tem o que vai fazer. Só a maternidade, só a força do amor vai poder fazer pequenas transformações que mudam o mundo da gente. Eu aprendi também que a gente é parte de qualquer mudança que a gente queira, né? E que a gente não deve nunca colocar limite em ninguém, principalmente nos nossos filhos. Carol supera qualquer expectativa que eu tinha para ela. E aqui é algo que eu me emociono muito, porque querendo ou não, eu sempre falei isso, eu nunca vou limitar a Carol, mas a gente tinha algo que a gente vai desenhando, faz parte do cérebro da gente desenhar e colocando, não, se ela chegar aqui já tá ótimo, não, e Carol já superou qualquer expectativa que eu tinha com ela. Ela é super comunicativa, ela é super cativante. Hoje eu brigo que eu até tô assim, meio que segurando Carol, porque se deixar ela voa muito. E a gente fala assim, a gente ainda tem que dar estudar um pouco mais, ela é uma criança e tal. Mas sim, ela superou qualquer expectativa que a gente colocou para ela. E hoje eu digo que eu tenho segurança, né, de dizer que Carol vai ter uma vida adulta muito legal e plena. E eu vou poder ficar tranquila na minha velhice. Porque a gente fez um trabalho muito legal. E eu nunca imaginei isso. Porque se você me perguntasse lá atrás, você acredita? Eu digo, não, eu morro de medo. E hoje eu olho e falo, sim, ela vai ter dificuldades? Todo mundo vai ter. Meu outro filho também vai ter. A gente não domina nada, né? Meu outro filho caiu, quase perdeu o ligamento do joelho, os movimentos do joelho. Eu tinha controle disso? Não. Talvez ele pudesse ficar deficiente naquele momento. A gente não tem nenhum controle para isso, né? E a gente vai jogando só expectativas. Então, vamos lá. Vou trazer também uma outra reflexão. Eu vou falando, gente, tem muito... Eu tô atrasada do tempo, tá? Muito tempo. Tá fazendo sentido para vocês? Tá?
E aí, a gente já falou bastante aqui da maternidade, da deficiência, dessa minha experiência com a Carol, mas eu vou entrar em algo que também me chamou a atenção, já que eu entrei dentro do universo da adoção. O Brasil hoje ele tem 9% da população com deficiência, aproximadamente, né? E então 18,6 milhões de pessoas. E aí eu falei, vamos ver como que é esse banco de adoção. Aproximadamente 20% das crianças que estão para adoção, elas têm uma deficiência. Então ela tem uma discrepância com a população, ela não reflete a população. Existem mais crianças com deficiência para adoção. E eu queria compartilhar com você também uma experiência que eu vivi, que tem muito a ver com isso. Há aproximadamente 3 anos atrás, Carol tem um Instagram, a gente começou esse movimento no Instagram para a gente desmistificar realmente esse síndrome de Down, para a gente mostrar a nossa vida, o que ela fazia, né, e que a gente pudesse levar mais informações para as famílias. E de repente entra no nosso Instagram, era pandemia ainda, uma pessoa e fala: olá, tudo bem? Meu nome é tal. Eu acabei de receber, eu recebi a notícia que eu estou esperando uma filha com síndrome de Down, estou no 6º para 7º mês de gestação, e me tocou muito ver a sua família e a interação que você tem com a sua filha. Aí eu falei: oi, tudo bem? Nossa, parabenizei pela gestação. E aí eu falei assim: ai, que legal, vamos trocar informação e tal. Ela responde assim: eu gostaria muito de conversar com você. Eu falei: não seja por isso. Aí eu sou meia dessas que já... Vamos, se tem tempo, vamos falar hoje à noite, porque eu senti uma necessidade daquela mulher conversar. E aí, marquei um horário à noite, que eu pudesse estar tranquila, 8 horas da noite, e nos ligamos. A gente se apresentou, e a primeira frase que ela fala foi... eu descobri que a minha filha tem síndrome de Down, eu estou na gestação, e eu já peguei todos os papéis e já preenchi para entregá-la para adoção. É uma maternidade que eu não estou apta para fazer. Não é para mim, eu tenho muito medo, eu tenho muita insegurança, mas eu não sei por que eu quis falar com você. E a gente começou essa conversa. Mas aquilo mexeu comigo de uma forma gritante, de ver a vulnerabilidade que a falta de informação deixa uma pessoa. Aquela mãe não tinha outro filho, ela já era uma maternidade mais tardia e ela lutou muito para ter aquele filho, depois conhecendo mais daquela história. Mas o medo e a insegurança de vir uma deficiência fez com que aquela mãe se desequilibrasse, não se sentisse capaz de ser mãe. E a ponto de preencher a documentação, e ela tinha muita segurança de que ela precisaria entregar o filho para outra pessoa, para uma mãe. Ela falava assim: eu sei que tem uma pessoa que vai receber a minha filha e vai saber cuidar. Eu não sei, eu não estou preparada para abrir a mão da minha vida. Eu não estou preparada para lidar com o que vem por aí. E eu pedi licença para ela, eu falei: você quer conhecer mais o que vem por aí? E ela falou assim: eu quero. E a gente começou esse processo de conversa. E hoje essa menina tem 3 anos, é linda, mora com o pai e com a mãe, e a gente tem uma relação até hoje muito incrível. Então, assim, o que eu gostaria de compartilhar é o nível de vulnerabilidade que chega uma mãe, né? Por não saber a informação. E a gente aqui, eu me senti no papel de o que eu posso trazer para vocês. É informação, gente. Se por acaso, eu não entendo nada desse processo, mas se por acaso ligarem para vocês, qualquer coisa, né, qualquer dúvida que vocês tiverem, troquem informação antes. É um momento tão importante. E busquem informação, que isso vai dar segurança até para essa mãe, que já estava com uma decisão tomada de não ir e foi. E hoje vive muito feliz. Então todo mundo pode ser muito feliz na maternidade atípica também. E aí, lembra no começo que eu mostrei aquela minha pausa lá? Aquela minha pausa, ela vem de novo aqui para contar para vocês que a única coisa que controlamos é a ilusão de achar que a gente controla tudo. A gente acha, a gente tem total segurança disso. E eu vou fazer, não sei nem se eu devo, mas às vezes um paralelo, até porque eu tive uma experiência uma vez com uma pessoa que me perguntou, né,
sobre a Carol, quando a gente se conheceu, e ela contou que ela estava na fila da adoção, e ela me contou um pouco desse processo, e ela olhava para a Carol e falava assim, eu tive que responder uma questão sobre deficiência, se eu estava apta ou não. E foi um momento muito difícil para mim, porque eu não tinha informação nenhuma, né? E aí a gente entrou muito nessa questão de que a gente acha que controla, né, as coisas. E eu também achava que já estava controlando tudo nesse momento, naquele momento da minha vida. Eu estava com a minha carreira estabilizada, estava com meus filhos, cada um com sua vida, mas de repente não foi isso que aconteceu. Eu tive a seguinte notícia. O médico examina a Carol e fala, sua filha vai ter uma segunda cirurgia cardíaca. Ela desenvolveu uma segunda cardiopatia. E aí a gente vê. Eu achava que tinha passado já por tudo, que controlei. Eu falei, não, agora tá tudo sob controle. Então é só tudo arrumadinho. Eu fiz o checklist, olha, mostrei pra vocês o checklist lá no começo, né? Você não tá assistindo filme, né? Então, já pus em ordem, já entendi que eu tenho que falar com fonte, tal, já sei que eu tenho que dedicar tantas horas de terapia. E a vida faz reviravoltas com a gente. Que bom que a vida faz reviravoltas com a gente, porque eu tive a chance de ressignificar a maternidade mais uma vez. Eu aprendi a maternidade com o Cauê, eu ressignifiquei a primeira vez a maternidade com Carol, aprendendo tudo isso sobre a maternidade atípica. Aí achei que controlava, não, eu já sou típica, a típica controla a maternidade e tal. E aí aparece isso, eu falei, não, a gente não controla, a gente não sabe o que vem por aí. E foi um momento que eu até me entreguei muito mais à maternidade, foi um momento que eu parei de trabalhar, mudei de carreira e tudo isso, né? Mas o mais importante que eu aprendi naquele momento e eu podia jurar que a maternidade era de dois, era uma troca minha para Carol, Carol comigo, minha Cauê, Cauê comigo. Eu era mãe do Cauê, mãe da Carol, eles eram meus filhos, e aqui a gente estava resolvendo tudo dentro de casa. Com o pai junto, lógico, né? Que tá ali atrás, ele vai ficar bravo também. E vocês fazem pais também, então a gente acha que tá tudo ali, ó, no núcleo familiar, que a gente está resolvendo tudo. Já encaixou, o pai faz isso, a mãe faz isso, né? Tudo pronto. E aí eu descobri que não. Eu escutei a seguinte frase: a gente dedica tanto tempo em preparar os nossos filhos para o mundo que a gente esquece de preparar o mundo para recebê-los. E nesse momento eu entendi que a maternidade vai além. Se a gente não preparar o mundo também para entender os nossos filhos, seja ele típico, atípico, seja ele com a necessidade que ele tenha, singular, porque o mundo não está preparado para singularidades, para indivíduos, né? E para essa diversidade. Se a gente não preparar esse mundo, a gente também não está fazendo aí o nosso papel de mãe, faz parte de ser mãe. Melhorar cada dia. A gente está aqui melhorando cada dia, a gente está aqui fazendo isso, criando um mundo melhor. Essa frase, foi através de eu escutei essa frase, a frase de Vivi Reis. E quando eu escutei essa frase, eu não pude ficar no mesmo lugar. Ela é transformadora para mim. Vista nunca mais será apagada. Exatamente. E aí deu um clique, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. Não dá para parar aqui. E foi através dessa frase que nasceu Eu Incluo. E eu vou. Aí você vai tratar. Ai, não vai ter ali. Eu ia apresentar o vídeo da Carol apresentando o Incluo. E aí a gente começou um projeto social na cidade, que é o Eu Incluo. Mas depois tem que ouvir a vozinha dela. Parei? Então, basicamente, eu brinco que através do projeto eu ganhei vários outros filhos. A gente tem um time de jovens e adultos que trabalham em desenvolvimento, capacitação, e a gente faz
todo esse trabalho, né, de socialização, sentimento de pertencimento social, abre espaço na sociedade para que essas pessoas que viveram excluídas possam entrar, ocupar o seu lugar. A gente dá suporte também para essas famílias, muitas mães que não receberam informação porque lá atrás era separado, né? Então era excluído e essas mães foram educadas que os filhos delas seriam eternas crianças. Então a gente também faz esse trabalho com essas mães para que dê todo esse suporte, né, no desenvolvimento. E também colocamos no mercado de trabalho. Então a gente faz essa ponte quando chega esse momento de desenvolvimento, a gente também faz essa ponte. A gente tem atividade de socialização, de desenvolvimento social, a gente vai com um grupo, restaurante, teatro, cinema, então a gente abre espaço literalmente na sociedade, participa de muitas feiras para divulgar, né, que é uma forma também da gente levar a palavra da inclusão, de mostrar o protagonismo da pessoa com deficiência, mesmo com todas as dificuldades que ela tem, que ela possa estar ocupando esses espaços sociais. A gente também tem um grupo de mães, que é o Cuidar de Quem Cuida, porque se a gente não se cuidar, se a gente não se apoiar, nossos filhos não vão estar bem, né? A gente é a base. Temos ali uma grande listinha para lidar com os filhos, para gerar essas oportunidades para essas crianças e adultos, né? Então a gente também acolhe, faz um trabalho com psicólogas, rodas de conversa e várias outras ferramentas que a gente utiliza na vivências para que a gente possa estar trabalhando e cuidando das mães. Inclusive mães que, né, se vocês souberem, mães atípicas que queiram se cuidar. Às vezes muitas falam, não tenho que deixar meu filho, eu quero ir, mas não tenho que deixar meu filho. Então a gente também acolhe o filho, tem monitores para cuidar das crianças, para que essas mães literalmente possam ter 2 horas de isso ajuda muito mais para que a pessoa venha, fique tranquila aqui, saiba que tem alguém olhando os filhos dela lá, não precisa ficar, né, com essa dupla atenção e sim aumenta o volume de público também, né, ajuda. Falei das mães, o que mais posso falar? A gente também tem uma frente de alfabetização, a gente acredita que poder dar um suporte com ferramentas pedagógicas específicas para alfabetizar a criança pode ajudar muito no processo de inclusão, e a gente sabe que o processo de inclusão e a educação ela é muito desafiadora, mas a gente começou com essa frente, então estamos aí em fase de piloto com 3 crianças, mas já está sendo muito gostoso, com resultados incríveis. Porque se essa criança está bem, essa mãe que vai levar essa criança também começa a entender outras metodologias e outros processos, e essa criança vai muito melhor para a escola, se socializa muito melhor, cria um ciclo de amizade e as coisas fluem muito bem. E a gente também faz campanhas, então a gente faz eventos, palestras, a gente vai falar sobre inclusão em todos os lugares que a gente tem. Nosso Instagram, quem quiser seguir a gente, então a gente tem no Instagram, onde a gente também está sempre trazendo, né, informações. Acho que é isso, no geral. Esse é o Eu Me Incluo. E um pouco dessa história aí, de mim, da minha família, da minha experiência. Acho que é isso. Muito obrigada. Obrigada a você.